Mas eu falo em Deus, nós podemos viver um ano como 50. Como 50. Os discípulos em 3 anos e meio com Jesus, eles viveram mais que muitos em décadas estão vivendo hoje. Em 3 anos e meio eles viveram muito mais na plenitude do que talvez nós em décadas. Obed-Edom, 90 dias, ele viveu mais do que o outro que ficou com a arca 20 anos. A casa floresceu, tudo prosperou, tudo ia bem. Isso é viver com Deus. Ter uma alegria plena, uma felicidade completa. Uma felicidade completa. Qual que é os atributos do Espírito Santo? Alegria. Alegria. Ah, o Espírito está em mim. Mas então tem que ter alegria plena. Felicidade completa. Não tem como. Não tem, né? Não tem como ter. Estou com o tanque pela metade. Não. O Espírito Santo, ele se completa. Ele não dá o Espírito sobre medida. É pleno. Derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre todo o nosso coração. Né? Amém? Amém. Vamos lá, página 9. Fala assim: ao longo dos anos, se eu não tivesse experimentado esse fluxo constante de revelação, teria desistido de muitos homens. Todavia, quando Deus trouxe ao meu coração a percepção para ver homens à luz da sua vontade, para ver outros homens à luz da sua vontade, então ele me encontrou um dia e disse: você terá fé por cada homem que eu colocar sobre a sua mão. Naquela altura, eu já conseguia andar firmemente nessa palavra, pois se eu pudesse ver o que Deus via em um homem, não me deixaria desanimar. Ver o que Deus vê, é lindo, né? O que eu sempre gosto de falar. E sentir o que Deus sente? Ver é muito importante, mas sentir o que Deus sente, olha, é muito profundo, né? Porque você vai ver como Deus vê, e aí ao mesmo tempo você vai sentir como Deus sente, que Ele ama aquela pessoa. Amém. Que Ele se deu por aquela pessoa o mesmo que você, né? Como eu posso ter direito e o outro não ter direito? Isso é acepção de pessoa, e Deus não faz acepção de pessoa. A única coisa que a Bíblia, o único versículo que a Bíblia fala assim, que Deus ele faz acepção quando há injustiça. Aí Deus fala: opa, agora eu que vou entrar em ação. Injustiça, Deus intervém, aí ele age com acepção. Mas caso ao contrário, quando eu faço uma injustiça à pessoa, Deus vai interferir até me tratando. Eu fui injusto naquela situação. Mas caso contrário, Deus ele não faz acepção de pessoa. Ele ama a outra pessoa como ama a mim. Ele é um Deus perfeito e amoroso, né? Amém. Então ele me encontrou e disse, eu já li, né? Você está orando, Senhor, eu colocar sobre a sua mão. Na altura, eu já conseguia andar firmemente nessa palavra, pois se eu pudesse ver o que Deus via em um homem, não me deixaria desanimar. Você está orando? Senhor, abra o meu coração para que eu veja o meu irmão à luz da tua vontade, para que eu veja o meu irmão à luz da tua vontade, e que o que tu desejas para ele seja exatamente o que eu desejo ver. Amém. Olha, o que Deus deseja para a pessoa é isso que eu desejo ver. Amém. A menos que você esteja focado em Deus, estará vulnerável à tentação. A tentação. Eva estava vulnerável, como está lá em Gênesis 3. Ela olhou para aquele fruto e era agradável à vista e atraente aos olhos, e desejável ao paladar,
e cedeu à tentação. Você viu como que os passos, né? Ela olhou para o fruto, era agradável à vista e atraente aos olhos, e desejável ao paladar. E ela fez o quê? E cedeu à tentação, abriu a porta, né? Você ouve pessoas dizendo: eu gostaria de vencer a luxúria da carne, eu gostaria de vencer esse desânimo, eu gostaria de vencer essa coisa errada no meu espírito, certo? Então, o primeiro passo é parar de focar no que está errado. Talvez você pense: isso não vai funcionar. Vai sim, vai funcionar. Quando você se distrai, deixa de focar no Senhor, passando a se concentrar apenas nas suas necessidades, corre o risco de se perder. Porém, se estiver realmente voltado para Deus, com verdadeiro arrependimento e fé, verá a sua necessidade ser suprida, né? Com verdadeiro arrependimento genuíno e fé, verá aquilo sendo, né? Aquela necessidade sendo suprida. Muitos dizem que é preciso força de vontade para vencer esses problemas. Não dá certo. Você ouve as pessoas dizendo: vou para o deserto buscar a vitória sobre a carne. Os essênios tentaram fazer isso na época de Cristo. Eram ascetas, reprimiam os desejos da carne, restringiam-na e a refreavam. Concentravam-se tanto nisso que acabaram cometendo alguns crimes sexuais mais audaciosos da história. Tipo se flagelando, aqui embaixo fala, né? Que eram comunidades isoladas que praticavam o ascetismo, né? Renúncia aos prazeres mundanos e seguiam rígidos rituais de purificação e guardavam a vida de dois Messias, tanto da função sacerdotal como outra que é a função real. Então eles quiseram se purificar fazendo pela própria força, né? E aí eles começaram a cair até em adultério, né? Começaram a cair até em adultério e crimes sexuais que foram audaciosos na época, né, da história. Então lembre-se do que foi dito anteriormente: se o seu foco não estiver no Senhor, qualquer outra coisa em que você se concentrar crescerá tanto que se tornará um dragão capaz de devorá-lo. Você viu? Se o seu foco não for o Senhor, mas for qualquer outra coisa que você se concentrar, seja pequena que for, se eu me concentrar naquilo, vai se tornar um dragão e vai me devorar, vai me matar. Quer dizer, porque aquilo que não era prioridade, eu tornei como prioridade e eu perdi tudo, né? Eu perdi o foco do que era para ser vivido, né? Não direcione a sua atenção para o que é negativo. Porque se você vive aquilo, você vai estar fortalecendo aquilo que é negativo, né? Mas volte o seu foco ao Senhor com fé verdadeira. Você está começando a perceber que a chave para vencer é concentrar-se em Deus? Olha quanta palavra já falou, né? Você está começando agora a perceber, né? A chave para vencer é concentrar-se em Deus. Talvez você diga: mas você não sabe o tamanho do meu problema, né? Aqui ele fala, né, que concentrar em Deus, né? Mais para frente ele já vai falar assim que se você ficar focalizado numa coisa que você recebeu, rapidamente você vai querer devolver aquilo que você recebeu, rapidamente. Mas agora, se você estiver concentrado em Deus, você não vai perder a razão nem a tua paz, né? Porque você permanece olhando para o Senhor. Olhe para Deus, não tire os olhos de